Diga amém. Amados, essa semana foi uma semana de muitos desafios, de muitas turbulências, mas foi a semana também que Deus mais uma vez revelou o seu amor para conosco. Uma coisa que eu percebo no comportamento humano, que poucas pessoas conseguem compreender o tanto que Deus é bom, porque não querem abrir os seus olhos para enxergar a bondade de Deus. Eu tive uma experiência tão linda. Eu fui para uma convenção da minha empresa, para um treinamento de líderes de todo o Brasil, e eu achava que iria ouvir as coisas que eu ouvi a vida toda, técnica em vendas e tantas outras coisas. Era uma média de 180 pessoas numa sala de aula. Nós entrávamos 8 horas da manhã e saía quase 8 horas da noite. Era quase 12 horas de palestra todo dia. Eu falei, Deus, isso aqui vai ser um saco. Aguentar todos esses dias com sono, ouvir a mesma coisa que eu ouvi. E o engraçado, irmãos, Deus não fala conosco somente em um culto. Deus não fala conosco em apenas uma reunião de igreja. Deus, Ele fala conosco naquilo que a gente menos pensa, naquilo às vezes que a gente menos dá importância. E Deus está falando, ministrando ao nosso coração. Como assim, bispo? Eu fui tão ministrado na minha vida, em uma palestra, que parecia que era a maior conferência espiritual que eu me dispus a participar. E aquela sala que eu achava que seria um ambiente chato, um ambiente que duraria horas, e eu ia contar os minutos para poder sair correndo dali, para ir para o hotel e dormir, se tornou para mim um lugar de adoração. Aí você me pergunta, como que Deus faz isso? Quando Deus fala através do apóstolo que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Ele pega aquilo que o homem menos imagina e faz acontecer. Eu aprendi algumas lições na minha vida pessoal, lições que marcaram a minha vida. Por que eu estou falando como isso? Porque às vezes a gente valoriza a palavra de Deus só quando entramos na igreja. A gente valoriza que Deus vai falar conosco só quando sentamos numa cadeira dentro da igreja. E Deus é muito mais do que isso, irmãos. Até num documentário na sua casa Deus pode falar com você. Até em uma simples reportagem Deus pode falar com você. Há 2 anos atrás, eu estava sentado no meu sofá lá na Bahia, e precisava muito de uma palavra de Deus. E sabe aquela coisa que você procura Deus em alguns lugares e você não acha? Quem já passou por isso aqui? E eu me passei por um bom momento dessa maneira. Eu falava, Deus, fala comigo. E parecia que eu ia para o lugar e o céu era de bronze. Eu não alcançava a atmosfera do céu. E um dia eu mexendo em um canal de televisão, uma assinatura, tinha uma reportagem, eu esqueci o nome do canal, não sei nem falar aquele nome, e mostrava a destruição que aconteceu lá na Ásia, na época do tsunami, aquela maior catástrofe que apareceu em todas as manchetes. E eu comecei a assistir aquilo e comecei a me interessar. O engraçado, e de repente, eu acho que eu já até contei essa história aqui, mas Deus me pediu para me contar de novo. E comecei a ouvir aquela reportagem, Gil, e de repente a minha mente espiritual começou a abrir. E eu ouvindo aquela reportagem, é como se eu estivesse no melhor culto. Deus começou a ministrar no meu coração. E falava naquela reportagem o seguinte, que naquela destruição, 3 amigos foram para um mar mergulhar. E esses caras estavam dando depoimento que eles eram sobreviventes daquela destruição. E de repente eles começaram a contar a história deles. E o repórter perguntou, como isso aconteceu? Eu falei, não sei. Nós saímos da nossa casa, nós pegamos os nossos equipamentos, nós estacionamos o nosso carro no estacionamento mais próximo, vestimos as nossas roupas de mergulhador e mergulhamos bem profundo no oceano.
E ele falou assim: o que você sentia quando estava por baixo das águas? Ele falou assim: eu só sentia que quando eu via para cima as águas estavam muito agitadas. E quando eles saíram da superfície das águas, eles se depararam com tudo destruído. Tudo. Não tinha mais carro, não tinha mais casa. Eles não conseguiam ver ninguém. Mas eles estavam com equipamentos de mergulho. E já tinha passado as horas piores do tsunami. E um começa a chorar e falava assim: não tem explicação. Deus nos livrou da pior catástrofe da humanidade. Falou essa palavra. Aí eu falei: Deus, o que é isso? Esse cara está reconhecendo o Senhor na Ásia. Ele está dizendo o plano de Deus pela vida dele. E Deus começou a ministrar no meu coração por um momento que eu estava passando. E sabe o que aconteceu, caçula? Naquele dia eu não precisei sair correndo para um culto para me encher de Deus. Na minha sala eu comecei a chorar. Eu comecei a entender todo o amor de Deus por mim. Eu comecei a compreender o propósito dele para a minha vida. De repente o choro tomou conta de mim. A minha esposa veio, perguntou, eu passei para ela uma revelação que Deus me deu. E de repente a minha casa estava tomada pela glória. Bispo, por que você está falando isso? Porque Deus é muito mais do que uma religião, irmãos. Deus é muito mais do que um momento no culto. Deus é muito mais do que alguns minutos que passamos aqui ouvindo Ele. Porque Deus quer que você saia por essas portas sabendo uma coisa: você é propriedade exclusiva do Espírito Santo de Deus. Ele tem maneiras de falar com você. Ele tem formas de falar com você. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Esse ano vai ser um ano de mudanças. Você vai compreender a presença do Espírito Santo. Deus vai te incomodar no trabalho, na sua casa. Deus vai te... A presença de Deus vai... Por que eu estou falando isso? Porque viver momentos é um relacionamento frustrante. Um dia eu amo a minha esposa, outro dia eu odeio ela. Um dia eu tenho o prazer de estar com ela, outro dia eu quero ter distância. Um relacionamento desse, você acha que é feliz? Nunca. Assim é Deus, Josué. Porque Deus quer relacionamentos eternos. Deus não quer momento. Deus não quer uma noite de prazer. Deus não quer um momento de particularidade com você. Aprenda uma coisa: Deus te criou com uma maneira. Ele disse assim: os anjos são a glória, os querubins são santos. Olha só, eu olho os serafins, eles louvam a mim e a minha presença. Mas Deus falou: eu preciso construir alguém, ou melhor, eu preciso formar alguém parecido comigo, para que eu tenha intimidade de conversar. Quando Deus faz o homem, Ele não pensa simplesmente na natureza humana. Deus estava pensando nele em um relacionamento. Aí eu olho para a igreja hoje e falo: Deus, o povo esqueceu o que é o poder da criação. Diga para o seu irmão: Deus te criou com um propósito. Ele escolheu para ser o melhor amigo, igualzinho a ele. O que é isso, bispo? Aí o cara vem para a igreja e fala aqui, dobra meia hora de joelho e fala assim: Senhor, olha para mim, olha a minha vida. E Deus olha para você: filho, olha para mim, olha a sua vida agora e olhe toda a eternidade que eu tenho preparado para você. Você nem olha, viram, nem jamais penetrou em coração humano. É coisas grandes. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz com muita propriedade: Deus preparou coisas grandes para mim. Eu vou começar a enxergar isso. E uma das coisas que Deus ministrou muito no meu coração essa semana, engraçado que eu nem li o texto que eu preparei. Porque Deus, quando cria o ser humano, Ele cria o ser humano com uma alma, com um corpo e com um espírito. A partir dos anos, o homem se contamina. E
começa a colocar uma sombra dentro dele. Não significa que ele colocou o diabo dentro dele, mas ele colocou desejos que o diabo deixou entrar dentro da vida dele. E sabe o que acontece? A sombra vai começar a dominar você. Se você não deixar que a luz, que é a presença de Deus, comece a governar, a direcionar a sua história, aprenda uma coisa. Elias, ele disse uma coisa: não pode servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você deixa de agradar o outro. Sabe o que ele estava falando? É como se nós, não tem como nós como igreja, eu vou agradar o mundo e vou agradar a presença de Deus. A minha preocupação que Deus ministrou ao meu coração essa semana: quanto mais dias que passa, a igreja fica mais humana, sendo que Deus falou o seguinte: eu preciso fazer algo diferente. Já que a minha igreja fica mais humana, eu vou mandar meu filho para que se forma humana, seja como humano, vencer a humanidade e dizer: ei, eu fiz o sacrifício perfeito. Hebreus disse a Paulo que uma coisa é: o verdadeiro sacrifício foi feito por intermédio de Jesus. Sabe o que acontece isso? Ele era forma humana, para mostrar para a humanidade que uma igreja não poderia ser humana, mas que eles poderiam ser humanos para trazer o céu para a terra. O céu para a terra. Sabe o que é isso? Você pode até se comportar, ou melhor dizendo, saber que você é humano, mas você tem uma missão. Diga para o seu irmão: você tem uma missão. Deus precisa usar você para trazer o céu para a terra. Eu acho que vocês não entenderam isso. Deus precisa usar você para trazer o céu para a terra. Sabe o que é isso? Deus está falando o seguinte: está na hora das pessoas pararem de falar que Deus é bom e mostrar que Deus é bom. Está na hora de você falar: me perdoa, e mostrar o verdadeiro perdão. Está na hora de você parar de falar: eu estendo as mãos, de Jesus dizer: estenda as suas mãos e faça acontecer. Traga o céu para a terra. Sabe o que é isso? A mais perfeita adoração, quando você convida os céus, aleluia, e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aí tem gente que vai dizer assim: mas não tem como, bispo, eu sou muito falho, eu sou muito pecador. Por isso que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava dizendo? Você pode se achar que o pecado te acompanha, mas tem alguém que vai descer aí e vai dizer: eu venci a morte, venci o pecado, não há domínio sobre você. Sabe o que significa? Você é livre para as suas escolhas naquilo que você quer fazer. Você não é escravo, você é filho. Você só tem uma missão: traga o céu para a terra. Sabe o que é essa missão? É quando a gente se torna guerreiro da luz. E o que é que um guerreiro da luz faz? Ele vence a sombra. E uma das coisas mais lindas que eu aprendi nesse curso, que eu só posso transformar alguém quando eu transformar a mim mesmo. Eu não posso cobrar o perdão se eu não aprendi a perdoar. Eu não posso dizer que eu amo se eu nunca tive a experiência de amar. Existem pessoas que estão dentro da igreja que nunca provaram o que é Deus verdadeiramente, porque o Senhor disse através de Paulo: aquele que tem o Senhor, verdadeiramente sereis livres. Ele disse de uma vez por toda, não é uma única vez, é de uma vez por todas. Você é livre. Só que o que acontece? A gente passa dia após dia, alguém quer uma campanha, por quê? Porque acha que a campanha vai mudar a vida dele. Alguém quer uma cruz, para pegar na cruz e dizer: tadinho de Jesus, ele morreu aqui, eu preciso carregar essa cruzinha para saber que Jesus morreu. Ou melhor dizendo, eu preciso de um olhinho ungido. A minha casa está tudo dando errado, porque está faltando um olhinho lá. Aprenda uma coisa: o óleo que está faltando na sua casa chama você como céu na terra.
pessoas são fixadas em artefatos. A igreja que não me entrega algo para movimentar a minha fé, eu não tenho como ficar nela, porque o povo é assim. Teve alguém que chegou essa semana e falou: bispo, está na hora de fazer aquelas campanhas que o senhor fazia no passado. Eu falei assim: está amarrado, em nome de Jesus, dentro de mim. Por quê? Porque eu não preciso mais oferecer um Jesus que já fez tudo. Eu não preciso botar Jesus dentro de uma garrafinha e dizer: eis aí o seu milagre. Eu tenho um Pai que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo que naquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sacrifício de Jesus se torna em vão quando eu vendo a fé através de um artefato. Mas quando eu digo que você já é livre, porque Jesus ele pagou o preço de sangue, de sacrifício perfeito para te dar salvação, eu digo: você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Mas e aí, o que é que eu faço? Vamos voltar à origem. Não ser uma igreja mundana. E o que era uma igreja mundana? Para mim, uma igreja mundana não é uma igreja que usa calça. Para mim, uma igreja mundana não é uma igreja que dança. Para mim, uma igreja mundana é aquela que já vendeu sua alma para o mundo, que fala assim: eu estou aqui para bater ponto, eu estou aqui para ver alguém que precisa que me veja nesse lugar. Essa pessoa já vendeu um pouco da alma dele para o mundo, não para o inferno, ele vendeu para o mundo, ele quis isso. E o que é essa missão? Tem gente que fala tanto assim, ó: eu quero ser um obreiro, amém. Eu quero ser um pregador de multidão, amém. Eu quero ser um levita, glória a Deus. Mas uma coisa você tem que ser primeiro do que todas essas: você tem que ser céu na terra. Se não for, você vai ser como o sino que não tine mais. Que o apóstolo Paulo falou, sabe o quê? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu nada é nada. Ele não disse um pouco, nada serei. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, de curar os enfermos, de movimentar toda uma multidão, de fazer tudo, se eu não tiver o princípio do amor, de nada me serve. Igreja, está na hora de você provar o amor que Jesus já provou por você. Tem gente que ainda tem coragem de orar assim: Deus, se tu é Deus, faz isso. E Deus fala: meu filho, eu não sou um herói por momentos, eu sou um pai que amei o meu filho dando a minha própria vida, e não preciso provar mais nada para ninguém. A maior prova de Deus por você é de você estar aqui hoje. Porque tem pessoas aqui que já era para estar numa sepultura, tem pessoas aqui que não era para mais estar ouvindo o evangelho, tem pessoas aqui que não era para estar ouvindo mais Jesus te ama, porque já ouviu várias vezes. E como prova desse amor, mais uma vez, o Pai está falando para você: filho, mesmo com o seu pecado, eu continuo te amando, mas abandona a prática dele, abandone o amor do mundo e traga o céu para a terra, que eu quero te fazer como a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Fica de pé.